Beleza, começando mais uma aula de CoffeeScript, né? Essa nossa aula vai ser a aula de instalação do CoffeeScript. Bom, o que é necessário para você ter o CoffeeScript? Você pode usar ele de dois jeitos. Você pode utilizar um script, né? Que tem no site e acrescentar no seu navegador, né? Como HTML, por exemplo, você adiciona um script, assim como jQuery ou qualquer outra biblioteca, e você pode utilizar do CoffeeScript no seu programa. Ou você pode instalá-lo usando o Node. Aí você vai no site do Node, baixa o EXE, se você estiver usando Windows ou MSI, né? Se você estiver usando Linux, aí você, se for o Ubuntu, sudo apt-get install node-legacy ou node somente. Bom, também tem o Red Hat, que é o yum install node, enfim. Tem várias formas de instalar o node aí. Tem o snap também. Aí você instala o node. Assim que você tiver instalado o node, você também tem que ter o npm, né? Isso no caso do Linux, isso, que no Windows já vem instalado. Bom, depois de instalado o Node, a gente vai instalar o CoffeeScript. npm install -g CoffeeScript global, que ele vai precisar, né, da gente conseguir executar ele em qualquer parte. Bem simples. Bom, quando vai instalando, no CoffeeScript, cria uma pastinha aqui, aula 1 e aula.coffee. A extensão do CoffeeScript é .coffee. Ele instalou, né? Você criar um arquivo, por exemplo, teste.coffee. Aí é a extensão básica dele, coffee. Beleza. Excluir aqui, joia. Então vamos criar nosso primeiro arquivo, aula.coffee. Bom, nessa primeira aula vou ensinar alguns comandos, né? Vamos executar aqui coffee -h. Aí vai mostrar todos os comandinhos do que o CoffeeScript possui, né? Compile, eval, help, que é o que eu acabei de utilizar, join, juntar vários recursos, in, output, excluir, mapa, .map, né? Que é interessante isso porque aí ele já aponta no CoffeeScript, se você tiver no navegador, aonde que está o erro no arquivo do CoffeeScript e não do JavaScript. Nossa, isso facilita demais. Que aí você não tem que ficar descobrindo aonde que está o erro, né? Versão, bom, a versão que eu estou agora, coffee-v, deve ser a 2. Isso, 2.3.1. Beleza. Tá, vamos dar uma introduçãozinha. Bom, como eu tinha dito antes, essa vai ser uma aula introdutória, né? Mas para mostrar os recursos. Como que a gente faz para criar uma variável? A gente escreve o nome da variável, nome, recebe o que ela tiver que receber. No caso aqui, eu vou colocar Maria. Não precisa de ponto e vírgula. Se você quiser, pode colocar, mas é opcional. Criar uma variável idade, que vai ter 17. Beleza. E vou criar uma variável mensagem que vai receber nome. No JavaScript, normalmente a gente tem que fazer isso aqui, ó. Nome, Maria. Opa, Maria. Nome, recebe nome. Idade, 2 pontos. Idade.
Joia. Agora vou mostrar a mensagem coffee no CoffeeScript. Nome, 2 pontos. Aí tá vendo que ficou azulzinho aqui? Então, essa parte que ficou azul é onde que a gente pode colocar a nossa variável. Idade. É um sinal de hash, né? E jogo da velha, como você queira. Abre e fecha parênteses. E coloca a variável. Beleza. Agora vou mostrar. O log. Não precisa de parênteses, mas aí você tem que dar um espaço, né? Mensagem. E console.log. Mensagem coffee. Se você usar com parênteses, aí você tem que colocar. Você não precisa do espaço, mas se você for sem parênteses, você precisa do espaço. Beleza, isso aqui é só um exemplozinho básico, né, de como usar os recursos. Eu vou entrar na pasta. Beleza. Coffee. Aula Coffee. Se você utilizar isso, ele só vai compilar, como se você estivesse dando node.aula.js, por exemplo. Ele só vai executar. Tanto que executou da mesma forma as duas coisas. Então, se você utilizar do JavaScript, no recurso do JavaScript ou no recurso do CoffeeScript. Beleza. Mas, ele só executou, ele não gerou um arquivo JavaScript, como vocês estão vendo aqui. Para ele gerar um arquivo do JavaScript, basta que a gente coloque coffee -c e o arquivo. Aí ele gerou uma aula. Aí ele gerou toda a estrutura que precisa. Tá vendo aqui? Fechamento, enclausuramento de função, todas as variáveis. Ele cria as variáveis em cima antes de você executar o projeto. Antes de você executar tudo. Ele deixa o código bem mais arrumado. E aparentemente, eu fiz uns testes um tempo atrás. Quando você escreve seu código JavaScript, de certa forma, num padrão bom. E quando você escreve seu CoffeeScript, quando você compila, no caso, ele fica um pouco mais lento. Bom, mas espera aí, eu só vou usar que ele fica um pouco mais lento, então não vou usar. Só que às vezes, quando você minifica, o código minificado, em comparação dos dois, o do CoffeeScript é mais rápido. Pouca coisa, mas em questão de milissegundos, no teste foi bem mais rápido e eficiente. Então, assim, realmente o CoffeeScript você escreve menos e faz mais. Mas tudo vai depender do código, né, e do programador que faz. Não adianta nada você fazer um loop infinito, né? Aí, fazer um loop gigantesco, o código vai ficar lento, por exemplo, né? Bom, beleza. Chega de papo. Vamos mais recursos. Por exemplo, se você quiser o mapa hash map, né? Você colocar o "-m", ele já gera o arquivo map. Aí você não precisa se preocupar. Ele escreve o código aqui, source content, blá 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 blá. Se você também quiser o map no próprio arquivo, não recomendo porque vai ficar muito pesado. Já compilou aqui. Aí no final ele escreve o source map. Beleza. Bom, eu vou ter que ficar compilando isso toda hora, mas que saco, hein? Bom, você não precisa compilar ele toda hora. Tem um comando, que é o W, que ele vai ficar observando esse arquivo. Tanto que ele aqui nem para. Por exemplo, se eu excluir essa linha do console.log e salvar, ele já mudou o tempo e logo aqui ele já mudou. Ele fica observando, cada vez que você salva ele já vai falando. Se você cometer um erro, por exemplo, igual aqui, não, aqui não vai ser erro, né? Acho que aqui. Ah, ele vai entender como uma função, verdade.
É meio difícil causar um erro grave. Aqui ele vai entender como string. Os exemplos aqui não estão bons não, para causar erro. Mas ele vai compilar. E a cada vez você vai executando, né? É uma coisa bastante interessante aí, esse watch, que você não precisa ficar toda hora compilando. Bom, é isso, essa é a nossa aula introdutória, né? Espero que você tenha gostado, curtido. Dá um like aí, compartilhe com os amigos o CoffeeScript e vamos criar uma web que a gente escreva menos e faça mais. Até a próxima.